Olá, tudo bem? Espero que sim. Você vai fazer prova do Enem? De vestibulares? Ou de concursos públicos? Então essa videoaula é para você mesmo. Tema dessa videoaula, regra de 3 composta. E segundo a matriz de referência do Enem de Matemática e suas tecnologias, é competência de área 3, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Habilidade que será abordada, habilidade número 12, resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. E eu trouxe aqui um probleminha para você que caiu no processo seletivo do curso de medicina, para você ver que matemática não é um bicho de 7 cabeças. Se você tiver as ferramentas certas, até as questões de matemática aí dos vestibulares de medicina, que são considerados difíceis, vai ser moleza. Veja, a emergência de um hospital consegue atender 90 pacientes utilizando 8 leitos em 24 horas. Se o hospital desejar, através de uma reforma, ter capacidade para atender 540 pacientes a cada 36 horas, quantos leitos extras devem ser construídos para satisfazer a nova demanda? 32, 24, 64, 16 ou nenhum? Então o ideal é que você dê uma pausa aí no vídeo e tente resolver o problema, ok? Depois volte para acompanhar a minha resolução para ver se bate com a sua. E nessa videoaula eu trago para você uma novidade, um macete aqui que ajuda você a resolver esse tipo de problema que envolve regra de 3 composta. Como sempre, a gente faz uma boa leitura do problema, né? A gente interpreta, a gente retira os dados. Aqui, por exemplo, são 90 pacientes, a gente coloca na coluna de pacientes, depois diz que são 8 leitos, na coluna dos leitos, 8, e são atendidos em 24 horas esses pacientes. Então, outra coluna aqui para o tempo em horas, 24. Se o hospital desejar, através de uma reforma, ter capacidade para atender 540 pacientes na coluna de pacientes, que é a primeira, a cada 36 horas na coluna de tempo, que é a última. Então, 36. Quantos leitos extras? Como eu não sei, eu uso a variável x, ok? Então agora, já de posse dos dados, o macete é o seguinte. Primeiro, a gente aponta uma setinha para o x, que é de quem a gente procura o valor. Segundo, você faz a pergunta em relação às outras grandezas. Por exemplo, se com 8 leitos dá para atender 90 pacientes, para atender 540 pacientes são necessários mais leitos ou menos leitos? Lógico que são necessários mais leitos, porque são mais pacientes. Se a resposta for mais, você põe a setinha para o maior, ok? Resposta mais, setinha apontando para o maior. O mesmo você faz em relação à grandeza tempo. Se 8 leitos dá para atender um determinado número de pacientes em 24 horas, para atender um determinado número de pacientes em 36 horas, vai ser necessário mais leitos ou menos leitos? Lógico que é menos leitos. Por quê? Porque tem mais tempo para atender esses pacientes, então a resposta foi menos, setinha apontando para o menor. Certo? Resposta é mais, setinha aponta para o maior. Resposta é menos, setinha aponta para o menor. E, feito isso, como nós buscamos o valor de x, nós vamos ter que indicar todas essas setas aí no sentido do x. Essa primeira já está indicando o x, você pega essa grandeza, também já está indicando na mesma direção do x, beleza. Essa aqui nós vamos ter que inverter, porque a setinha está ao contrário da setinha que passa ao lado do x. Então, trazemos aqui o 24 para baixo, o 36 para cima e podemos inverter o sentido dessa setinha. Elas precisam estar apontando todas na mesma direção que o x. Feito isso, você vai passar um risco pelo x, nunca começando do x, passar pelo x. Onde o x estiver, o risco vai passar por ele. Tem até alguns casos que os alunos ficam com dúvida em relação a esse risco verde, que isso aqui que é o macete. Olha, mas suponhamos que você tivesse aqui 3 grandezas também e as setinhas apontando já para o mesmo lado, já tivessem sido acertadas, o risco tem que passar pelo x, nunca começar do x. Passou beirando o x, aqui está valendo. Outra situação aqui, suponhamos que fosse essa situação, olha, o x está lá em cima.
o risco tem que passar pelo X. Nunca começar no X, nem terminar no X. Ele tem que passar pelo X. E aqui ele está passando aqui pelo X, ok? Feito isso, você vai pegar o X, isolar, e ele vai ser igual os elementos que estão beirando o risco aqui, 540, o 8 está beirando o risco verde, vezes o 24, que está beirando o risco verde, sobre os demais, os que estão afastados do risco, aqui o 90, né? O 36. Eu sempre digo que quando a gente simplifica, simplifica. Isso aqui daria uma conta enorme, você iria perder tempo. Então vamos simplificar. Corta esse zero aqui, olha. Ou seja, divide ambos os termos por 10 e ainda dá para fazer mais. 54 dividido por 9, 6. Tá vendo como que está diminuindo aqui? Agora, você pode simplificar o 8 por 4 e o 36 por 4. 8 por 4 dá 2 e 36 por 4 dá 9. Agora, eu posso ainda simplificar aqui o 6 por 3 e o 9 por 3 também, que ambos dividem por 3. 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Aqui continua esse 2, continua 24. Ainda posso ir além. 24 dividido por 3 dá 8. Então, 2 vezes 2 vezes 8. Ficou mamão com açúcar. Ficou tranquilo. 2 vezes 2, 4 vezes 8, 32. Então, x vale 32. E aqui que está a pegadinha. Muitos alunos, quando chega aqui nesse 32, já vai lá e marca, beleza, comemora. Mas não é bem assim. O problema pede o seguinte: quantos leitos extras devem ser construídos? Extras já haviam 8. Então, a solução do problema é: devemos construir 24 leitos extras. Por quê? Porque já haviam 8. Para chegar em 32, faltavam 24 leitos. Esse 32 é o número de leitos suficientes para atender 540 pacientes em 36 horas. Porém, como diz leitos extras, além dos 8, para chegar no 32 são necessários 24. E o 32 aqui é um distrator, ou seja, vai distrair o aluno, ele pensar que já acertou. Na verdade, ele já tinha dominado aqui 90% do processo, mas a finalização era perceber que leitos extras são os que de 8 completam os 32. Ainda tem aquele tipo de aluno totalmente sem noção que marcaria o 0. Não tem cabimento, não é mesmo? Você atende 90 pacientes em 8 leitos, 540 pacientes, embora seja mais tempo, mas não teria como atender sem construir nenhum leito a mais, né? Mas a verdade é que a alternativa correta é a letra B de bons estudos. Sucesso aí em seus estudos e em caso de dúvida, eu estarei à disposição, ok? Se você gostou, curte aí.